Brasil. Conta pra gente aí sobre a aceleradora de vocês e por que vocês estão nesse programa. Ok, obrigado, Geraldo. Quantos vão propor de estar no Brasil? Quantos argentinos? By the way, Anderson, não foi porque eles erraram a capital, não. Eles queriam finalmente ter alguém argentino que o brasileiro gostasse. Então, na verdade, eu queria até pegar uma fala tua, Geraldo, que junta todos nós aqui, que faz com que a gente esteja por trás do governo também, porque a gente veja isso muito bem-vindo. Finalmente o governo está fazendo alguma coisa para promover esse ecossistema, que é o que fundamenta todo o processo de desenvolvimento econômico, inovação. Se a gente quer ser pioneiro, e realmente números, como o Anderson mostrou, em várias atividades, a gente tem que ter esse ecossistema robusto. Agora, é importante pegar na fala do Geraldo, que é uma coisa que acrescenta, que é o seguinte: quer dizer, enquanto o governo hoje está oferecendo isso para a gente, e ele está fazendo o quê? Repetindo muito o que a gente vê lá na Califórnia, no Vale do Silício, que é um tripé, né? Que é o tripé da inovação, tecnologia e investimento. Mas existe uma quarta perna que é invisível e que está dando sustentabilidade a essas três. E essa quarta perna chama-se o espírito colaborativo, que é isso que você vai encontrar nas casas que a gente oferece para vocês, mas é o verdadeiro espírito colaborativo, o verdadeiro espírito de doação primeiro, porque é isso que faz e que constrói. Então a gente tem aqui uma preocupação muito com esse fator, e enquanto ao Outsource Brasil, apesar de ser o mais velho da turma, eu sou o calouro, porque eles já estão acelerando há algum tempo nessa modalidade de ter várias empresas, startups embaixo do mesmo teto ao mesmo tempo. Nós nunca tivemos isso enquanto Outsource Brasil, mas estamos acelerando empresas de tecnologia brasileiras lá para fora há 25 anos. Mas ainda somos o calouro. Mas justamente foi nesse trabalho de acelerar empresas de tecnologia lá para fora, que a gente percebeu que, independente de quanto a empresa aqui estivesse consolidada e com sucesso, ela lá fora, quando chegava lá fora, parecia uma startup, ali engatinhava. E isso nos forçou a criar mecanismos e componentes que pudessem ajudar essa empresa a alcançar competitividade nesses mercados lá fora. E foi esse trabalho, ao longo do tempo, foi amadurecendo, e houve uma coincidência, que no final do ano passado surgiu esse edital, e a gente apostou que essa metodologia que nós desenvolvemos para ajudar as empresas brasileiras de TI serem mais competitivas nos mercados estrangeiros, pudesse também ser aplicado para startups. Até porque, como depoimento, eu também quero dar aqui uma proposta para vocês. Vamos desenterrar o Nelson Rodrigues? Nelson Rodrigues disse há muito tempo atrás o complexo do vira-lata, não foi? Pois é, deixa eu dizer para vocês que eu sou mais vira-lata que todos aqui, porque se eu for conjugar todas as minhas hereditariedades, são 8 nacionalidades diferentes. Mais rápido possível. E hoje, lá fora, quando a gente vai levar a mensagem do Brasil enquanto competente em desenvolvimento tecnológico, competente em gestão, o que acontece? Nossa mistura racial, que o nosso amigo Nelson Rodrigues chamou de vira-lata, é a maior vantagem competitiva que se tem. No final do dia, nós todos queremos resolver um problema, né? E a nossa capacidade de resolução de problema é muito melhor que a maioria das outras culturas que são mais tradicionais e mais antigas, né? Então, no final, a nossa motivação, e até porque a gente tem um DNA muito forte nos Estados Unidos, eu pessoalmente sou americano, criado no Rio de Janeiro, então eu sou uma carioca. A motivação que a gente tem, obviamente, é poder promover o que a gente vive lá, aqui no Brasil, porque o Brasil ele pode ser exatamente tudo que a gente quiser. Hoje, se você for olhar ao redor do mundo, está todo mundo olhando para dentro. A gente dá palestra a respeito do Brasil já há mais de 12 anos lá fora. E há 12 anos não tinha nem 1/10 de pessoas que tem aqui agora. Hoje a gente vai falar lá fora, e meus amigos também fazem, são centenas de pessoas, né? Então a gente diz que se nós não fizermos por nós mesmos, né, o que vai acabar acontecendo é que outros virão aqui fazer. Então nós temos que justamente nos unir
criar esse espírito colaborativo. E a nossa motivação, então, foi poder ajudar e trazer essa metodologia que nós desenvolvemos, que a gente chama de internacionalização como fator de competitividade, e aplicar para o modelo de startup.